aqui esse evento sobre liberdade econômica. É importante destacar que aqui na mesa nós temos diversas representações em âmbito nacional. A MP da Liberdade Econômica é uma pauta atual e que já deveria ter vindo há muito tempo. Infelizmente, durante muitos anos no Brasil, até por uma questão ideológica, cultural, passou-se a se ver o empreendedor como inimigo da sociedade. Então se criou leis para proteger a sociedade de todas as formas contra o empreendedor e não entenderam que quem realmente produz riquezas, quem gera renda, quem gera emprego, é o empreendedor. É quem se arrisca, é quem empreende, é que coloca a sua ideia em prática e assume riscos. Então, eu entendo que esse movimento que vai passar a ser nacional, e quando eu digo nacional, não é apenas federal, mas que ele se reflita nos âmbitos estaduais, nas esferas municipais. E temos aqui o exemplo da primeira prefeitura que sancionou essa lei também em âmbito municipal. O prefeito está aqui, vai poder contar um pouco para a gente dessa experiência. E tenho o prazer de ter aqui o Jerônimo, que tem abraçado essa pauta com muito vigor e que eu entendo que é uma mudança muito importante no nosso país. Estado não produz riqueza, sociedade produz riqueza, Estado extrai riqueza. E o empreendedor, durante muitos anos, em virtude dessa visão distorcida que eu destaquei aqui, ele acabou sendo vítima do Estado. E nós precisamos tirar essas amarras construídas há muitos anos. É por isso que surgiu essa iniciativa, a MP da Liberdade Econômica. Aqui no âmbito de São Paulo, falo por mim, falo pelo Arthur também, pelo Sérgio Vitor, que infelizmente não pôde estar aqui. Nós estamos protocolando leis nesse sentido. Eu tenho aqui o Código de Defesa do Empreendedor, que já está em trâmite. Estamos preparando, inclusive, um substitutivo. Teremos audiências públicas, que é justamente trazer muito do que foi feito em âmbito federal para o âmbito estadual e acrescentar alguns outros conceitos justamente nesse sentido. Permitir que o empreendedor se defenda dos exageros que o Estado muitas vezes gera na sua vida, atrapalhando o seu negócio e, consequentemente, atrapalhar empreendimentos, atrapalhar a geração de riqueza, prejudica a sociedade como um todo. Então, sem mais delongas aqui, queria agradecer a presença de... Vou citar aqui na mesa, é meio burocrático, mas tudo bem. Aliás, eu vou permitir que cada um se apresente, então. Vereador Holliday, por favor, começando por você. Como é que eu me apresento aqui? Você tem mais experiência que a gente nisso. Está apresentado? Bom, fala aí, cada um. Vamos lá. Vai, Ulisses. Vai. Levanta aí e fala no microfone. Quer criar uma situação aí, pro cara. Não tem microfone móvel. Essa é a estrutura da Lesp. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Rodrigo Lorenzoni, sou deputado estadual do Rio Grande do Sul e apresentei o projeto de lei lá na Assembleia Legislativa, nos mesmos moldes aí da MP 881. Foi a primeira em âmbito estadual, né? Foi. Vai lá, Ulisses. Não que eu queira me gravar, mas o Rio Grande é assim. Ulisses Moraes. Esse microfone não tá nem funcionando, cara. Tá? Não, ó, som. Tá nem funcionando. Não está funcionando aqui. Tem um microfone móvel ali? Vai no... Tá bom, vai. Ulisses Moraes, deputado estadual do estado de Mato Grosso. Também apresentei a legislação em âmbito estadual, com a MP econômica. E, deputado Jerônimo, já venho até, inclusive, pedir para que esse seleto grupo de pessoas que estão envolvidas neste projeto, que venham compartilhar conosco agora e que a gente forme um grupo de trabalho, tendo em vista que agora eu fui nomeado vice-presidente da revisão da Constituição Estadual de Mato Grosso, e a parte que me cabe à relatoria é justamente a ordem econômica. Então, eu gostaria que nós pegássemos todas essas novas questões da liberdade econômica, da MP, e atrelássemos na primeira Constituição estadual, que vai ser a revisão agora que nós vamos fazer no estado de Mato Grosso. Ou seja, nós podemos fazer uma reforma da Constituição de Mato Grosso. Quero que vocês contribuam com isso, para que depois a gente possa estar levando já uma Constituição ao Planalto, porque a gente possa estar fazendo as reformas na Constituição Federal, no que tange a liberdade econômica, no que tange a ordem econômica, que é um dos capítulos da nossa Constituição. Então, eu já quero que daqui saia um grupo de trabalho para que a gente faça aí, e aí eu gostaria da contribuição de cada um de vocês. Boa. Deputado Arthur, mamãe falei. Bom, pessoal, sou Arthur Dovalch, todo mundo me conhece aqui. Eu acho importante aproveitar a presença de quem não vem sempre a casa, né? Do Jerônimo e do Ulisses aqui, até do Holliday, que também trabalha na Câmara, para a gente ouvir um pouco mais eles.
Mas acho muito importante apresentar esse projeto. Eu sou o autor aqui. Eu espero que isso não atrapalhe um pouco a articulação, já que eu sou o autor. Mas, de qualquer forma, vamos fazer a pressão para que o projeto tramite. Perfeito. Eu vim aqui para ouvir, viu, Jerônimo? Vocês que têm muita experiência de PT no Rio Grande deve ter saído algo bom do forno. A gente já não tem mais, já tiramos isso. Sim, mas deixou um rastro de destruição bastante grande lá. Mas eu acho super positivo, o projeto é fantástico, eu estava lendo aqui os pontos aqui, e para o Arthur, que conhece minha atuação no agronegócio, para você ter uma ideia, Arthur, esses dias na gestão do governador anterior, eu não, me recuso a falar o nome, que era muito ruim, foi baixada uma portaria para colocação de hidrômetros em todos os equipamentos de irrigação do Estado de São Paulo. Hidrômetro é igual aquele que você tem em casa, na Sabesp. Então, você imagina o poder regulatório do Estado, né? Então, o presidente Reagan já dizia que big state, small citizen, né? Então, você, Estado grande, cidadão pequeno, e, consequentemente, você é massacrado, como disse o Melão aqui, o pai dele sabe muito bem o que é ser Estado grande, Estado pequeno, foi um brilhante ministro. A gente sabe que quem gera riqueza realmente é o setor privado. O governo só gera despesa e quando não gera percalço para o empreendedor. Jerônimo sabe bem disso, é de uma região agrícola fortíssima do Rio Grande do Sul que eu conheço, defensor do polo metal mecânico do Rio Grande do Sul, que em questão de máquina agrícola responde por 65% da fabricação de máquina agrícola no Brasil e, consequentemente, sente na veia a hora que desacelera a economia, tanto pelo lado da agricultura quanto pelo lado da atividade industrial. Então, aqui eu só vi ponto positivo. O Arthur já pode contar aqui com o meu integral apoio ao projeto, assim como eu sei que o Melão e os demais deputados novos também devem dar. E, consequentemente, a gente ficar vigilante aqui justamente nessas questões que eu acabei de citar. Por exemplo, né, semana passada liguei para o Jerônimo para falar que é um absurdo a gente, quando vai pedir um recurso no banco para custear a lavoura, você tem que ir no cartório, assinar em 3 vias um calhamaço de folha desse tamanho, todos os anos, e pagar custas no cartório. Todos os anos. Custas proporcionais ao valor da cédula. Ou seja, se você tem uma cédula de 50 mil ou de 500 mil, não é o mesmo valor. O valor é proporcional à cédula. Então, você mantém um cartório, no asepsia da palavra, um vício de arrecadação de dinheiro do setor privado para sustentar o que eu vou chamar? É um validador de fé pública. É um absurdo verdadeiro isso hoje em dia. E tem o judiciário ganhando por trás, que sempre vem aqui nessa casa pedir mais e mais recursos, como outro dia veio aqui o chefe do MP pedir para aumentar 400 cargos para colocar mais 400 promotores, como se eles ajudassem muito o desenvolvimento do país. Então, fica aqui meu apoio total ao projeto do Arthur, do Jerônimo, com quem eu tenho grande amizade faz algum tempo, e reconheço nele uma liderança das jovens do Congresso, das mais brilhantes, que não é porque ele está aqui, mas conheço ele, da sua liderança, da sua força de vontade de fazer valer aquilo que é melhor para o país. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Pascoal, sou prefeito do município de Esteio, município da região metropolitana de Porto Alegre, que foi o primeiro município do Brasil a implantar uma lei municipal de liberdade econômica, sancionada desde o dia 8 de agosto, né, seguindo grande parte do que está previsto na medida provisória, mas com uma adaptação local também, onde a gente teve que fazer análise individual das 1.318 atividades econômicas que compõem o nosso CNAE, né? Então, foi um trabalho bastante exaustivo para a gente conseguir se beneficiar de todas as virtudes que a medida provisória tem, e o meu amigo e deputado Jerônimo Gergen foi fundamental nesse processo, porque desde quando a medida provisória foi remetida, né, pelo presidente ao Congresso Nacional, a gente já passou a conversar e discutir para fazer essa adaptação local. Então, fizemos uma lei municipal e também um decreto regulamentando as atividades, né, conforme a classificação, para criar então esse ambiente favorável para os negócios no município, mas depois posso detalhar um pouquinho melhor como que foi feito esse trabalho. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Holliday, sou vereador aqui pela capital.
Vou protocolar, inclusive, hoje, um projeto da Liberdade Econômica aqui na cidade de São Paulo, até como uma deferência ao evento e à presença do Jerônimo aqui na capital. Acho importante ressaltar também que nós temos outros membros do MBL que não têm cargo público, mas vão batalhar para o trâmite da liberdade econômica em seus municípios. Aqui, por exemplo, a gente tem o Bruno de Osasco, o Márcio Colombo em Santo André e tantos outros que não puderam comparecer aqui hoje. Então, acho que é muito importante essa tarefa para que a gente consiga levar esses ideais ao máximo possível de municípios e ao máximo possível de vereadores também, né? Espalhar esse ideal e contaminar realmente as câmaras municipais e as assembleias com a ideia da liberdade econômica. Maravilha, muito obrigado. Queria então passar, né, já que Jerônimo veio até aqui, por favor, tem que pagar a conta e fazer a tua apresentação aqui. Bem, primeiro eu quero agradecer aqui a acolhida dos meus queridos amigos, os deputados aqui de São Paulo, né, o Arthur, o Melão e o Frederico. Eu não conhecia a Assembleia, e é a primeira vez que venho, e vir acompanhado aqui do meu grande amigo Rodrigo Lorenzoni, que foi protagonista nesse processo todo, e especialmente ele que tem o pai dele num papel fundamental dentro dessa estratégia e dentro dessa articulação, que é o nosso chefe da Casa Civil. Portanto, foi muito importante para dar sustentação e nos dar agora essa possibilidade de termos essa bandeira para avançarmos em cima desta lei, que eu tenho dito, Ulisses e Pascoal, é uma lei diferente, porque muita gente nem sabe o efeito dela, o que tem dentro da lei, mas tem uma sensação de liberdade incrível, porque ela gerou, Frederico, uma possibilidade parece que agora, finalmente, alguém está enfrentando o Estado, né? Eu acho que esse é o grande mote que nós temos que aproveitar. E o teu anúncio, Holiday, hoje aqui, sem dúvida, fortalece o nosso movimento de fazermos com que a lei avance. Eu estou um pouco preocupado, porque houve um movimento, né, de um mandado de segurança que foi apresentado, inclusive pelo meu partido, né, pelo PMDB, pelo Democratas, né, e eu entendo a razão, porque o Senado alterou a lei e a Câmara, porque agora está uma guerra, né? Eu não sou carimbador um do outro, eu acho isso uma burrice, uma ignorância, porque o papel das duas casas é justamente revisar o que tem que revisar agora, não como guerra política, né, como eles estão fazendo. Eu entendo esse movimento, mas disse aos líderes que, em cima de uma lei desta, onde 25 medidas provisórias publicadas esse ano, apenas 3 conseguiram virar lei, um movimento da Câmara, daqui a pouco, derrubar a lei, é muito perigoso. Eu sei que eles perceberam isso, sentiram isso, e tenho falado com o Paulo Ebel lá, Rodrigo, para que a gente possa agilizar a sanção da lei. O presidente vai ser operado semana que vem, a previsão da sanção é dia 12, mas nós estamos vendo se consegue antecipar, porque aí pelo menos fica mais protegido, né, o projeto, embora, mesmo que o STF determine a votação, teremos 6 dias para votarmos. Eu não sentiria falta de apoio, mas sentiria medo pelo tempo, porque esse foi o grande desafio da medida provisória, né, Pascoal, ao longo dessa discussão. Ela levou 45 dias para ser instalada a comissão especial. Depois o presidente Dário Berg ficou doente e levamos mais 2 semanas para trabalhar. Aí teve o recesso branco pela não votação da LDO, mais 2 semanas. E, mesmo assim, entregamos 17 dias antes para que o Senado pudesse votar. Fizemos um trabalho, eu até gostaria muito de ter mais pontos em cima da medida, mas você sabe muito bem, meus colegas aqui, legisladores, o prefeito, que a negociação política tem que ser feita. Consequentemente, a gente cedeu para salvar, obviamente, a 881, propriamente dita, salvamos a 876, que havia caducado, que é do fechamento e abertura de empresas, e uma série de outros pontos, como fim de e-social, fim da carteira de trabalho física, agora vai ser tudo digital. E ontem eu já li as notícias que o governo vai mandar projetos que fizemos acordos, né, de que outros itens que retiraríamos da MP viriam como projeto de lei. Então, isso não vai parar. E o movimento nos estados e nos municípios é um cercamento aí da burocracia, não tenho dúvida nenhuma, para a gente diminuir cada vez mais o tamanho do Estado. Eu tenho visto, Frederico, o debate da reforma tributária na Câmara, né? Eu ainda não pude participar dele porque eu estava concentrado na MP. Mas, Arthur, eu tenho certeza
que antes da tributária, a reforma administrativa é a mais importante, porque discutiu a forma de arrecadar impostos e diminuí-los, que é o objetivo, com a mesma máquina que nós temos hoje, não vai ter dinheiro que chegue para mantê-la. E hoje também, o secretário Paulo Webel, na 0 hora, eu lendo no caminho aqui, já noticiava aí que até o final do ano o governo deve mandar a reforma administrativa, que eu acho fundamental, e vai ser outro belo palco de debate para esse grupo que está comprometido na discussão do tamanho do Estado. Então, agradeço muito, Melão, a acolhida aqui, poder te dar um abraço no Arthur, no Frederico e a todos os que estão aqui. E eu gostaria só de propor, né, que a gente tivesse uma reunião bem objetiva, né, até para que vocês possam questionar e perguntar. Eu acho que mais do que eu falar, até tinha uma palestra preparada aqui, fica à disposição de vocês, é nós termos a experiência de cada um que está apresentando nos estados, também o Pascoal poder falar como é a experiência lá de Esteio, que, aliás, foi a primeira Expo Inter da Liberdade Econômica, que terminou ontem. Nós tivemos a Expo Inter, o prefeito pode falar melhor, no ano passado ele precisou conceder 400 alvarás, esse ano 0. Né? Olha o tamanho era gente que tinha que ir lá em Esteio para pedir para abrir uma banquinha de cachorro-quente, às vezes. Né? E é isso que nós temos que focar. Então, eu acho que cada um colocar suas experiências é o grande objetivo dessa reunião e criar esse movimento que o Ulisses mesmo já está propondo aqui lá no nosso querido Mato Grosso. Tá bom? Perfeito, maravilha. Se tem alguma apresentação a mais, lá. Não, ele passou. Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar se alguém tem alguma dúvida. Aliás, pessoal, pode ocupar essas cadeiras aqui na frente, onde tem os microfones, é tudo liberado, não é prerrogativa de deputado, não, só sentar ali. Não está tendo comissão, então fiquem à vontade. Alguém tem alguma dúvida, gente? Vocês querem falar no microfone, fica à vontade. Ravena, parece que tem. Deixa eu só dar um exemplo aqui, já que vai ser informal, Arthur. Depois nós vamos sair daqui, eu tenho uma palestra lá no Cicodiv, né, para vocês terem uma ideia do impacto da lei em São Paulo, capital. Agora já tem a portaria, nós queríamos transformar em lei, mas mesmo assim vai ficar na lei. Nós conseguimos dar uma driblada lá no Senado, o comércio vai valer por lei. Só as revendas de veículos aqui em São Paulo, capital, não é no Estado, tem uma perspectiva, em razão da abertura aos domingos, Frederico, de gerar mais de 11 mil empregos, de 28 bilhões de faturamento, 6 bilhões em impostos que vão pagar as revendas só com relação ao domingo. 500 mil veículos, talvez do ponto de vista do trânsito isso é bem complicado, mas são 500 mil veículos, 300 mil deles novos, que, além de tudo, vão gerar empregos nas indústrias, até mesmo lá no Rio Grande, quem sabe, Pascoal. Então, eu queria dar só um exemplo prático aqui para vocês, que são de São Paulo, o quanto um item da medida que a oposição tentou, aliás, nem foi a oposição, foi umas outras figuras aí que eram até em tese do nosso lado, mas não são muito, né, e que quiseram derrubar, mas olhem quantos mil empregos só um setor numa cidade vai poder gerar a partir dessa lei. Perfeito. A gente pode começar com o prefeito Pascoal fazendo uma apresentação da sua experiência lá em Esteio? Pode ser? Tem algum material aí? Eu tenho, mas eu falo, não tem problema. Bom, agradecer essa oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho da nossa experiência e dizer que realmente a gente colocou isso como uma prioridade do governo, tanto que nós fizemos todo o processo, desde o início da construção da legislação municipal até a sanção, num prazo de 35 dias, incluindo audiência pública, incluindo a aprovação na Câmara Municipal, porque houve uma articulação realmente com o Poder Legislativo, com a sociedade, principalmente através da Associação Comercial. O que nós temos? Dia 5 de julho, nós criamos um comitê municipal reunindo as áreas do governo envolvidas nos processos de licenciamento. Porque eu acho que tem duas questões que é importante a gente destacar. Primeiro, a medida provisória, ela trata de inúmeros pontos que não são de competência ou de interesse local de um município, porque ela trata de questões relacionadas à CLT, a outras legislações que não têm natureza, não são de natureza municipal. Então, nós nos focamos realmente naqueles pontos que são de competência de interesse local, o vereador sabe bem dessa questão, que basicamente tratam das questões de licenciamento, do processo de licenciamento da atividade empresarial. Então, nós constituímos esse comitê com as áreas da Procuradoria-Geral do município, evidentemente, mas com as áreas urbanísticas, ambiental, sanitária e do desenvolvimento econômico, propriamente dito, do município.
Então, analisamos todos os pontos da MP para verificar quais eram de competência municipal e também analisamos a nossa legislação já existente. E, com isso, elaboramos um projeto de lei que foi remetido para a Câmara Municipal no dia 12 de julho. Nós remetemos esse projeto para a Câmara. No dia 24 de julho, fizemos uma audiência pública na Associação Comercial. O deputado Jerônimo esteve lá presente. No dia 24 de julho, a Câmara votou, e no dia 8 de agosto nós sancionamos a lei municipal e também já publicamos o decreto regulamentando. Então, os princípios norteadores da lei municipal, eles são basicamente os mesmos da medida provisória que foi aprovada, a medida provisória 881. E os direitos, né, também reproduz parte daqueles que estão previstos lá. Mas, basicamente, os principais deles: atividades econômicas de baixo risco, não precisa de nenhum tipo de autorização prévia por parte da Prefeitura Municipal, ou seja, não precisa nem avisar a Prefeitura. Abre as portas e sai trabalhando, gerando emprego, né, e gerando riqueza para o município. Não precisa nem avisar, né, sai já trabalhando. Atividades que nós classificamos de médio risco, apenas avisa a Prefeitura, não protocola documento nenhum, só avisa a Prefeitura: estou começando hoje. Imediatamente a Prefeitura dá um alvará de 12 meses. E aí, ao longo desses 12 meses, a pessoa tem o prazo aí mais do que suficiente para obter o licenciamento definitivo, sanitário, ambiental ou o que for. E apenas as atividades de alto risco são aquelas que exigem autorização prévia para o seu funcionamento, mas, em geral, são as atividades que a gente menos licencia, porque são, né, grandes empreendimentos, enfim, que tem também uma estrutura para se adequar às exigências da legislação mais bem organizadas, né? Nós analisamos, como eu disse, as 1.318 atividades econômicas existentes e fizemos um cruzamento com as legislações já existentes, tanto em nível federal quanto estadual, para que não tivesse nenhuma insegurança jurídica, algo que pudesse ali na frente gerar algum questionamento. Então, nós cruzamos isso com a lei complementar que trata do licenciamento ambiental federal, as resoluções do nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente, lá do Rio Grande do Sul, instruções normativas da vigilância sanitária, todas as legislações para que não houvesse conflito, para realmente fazer a melhor classificação de cada atividade. Com isso, nós ficamos com 348 atividades econômicas de baixo risco, ou seja, não precisa avisar nem a Prefeitura que está iniciando, e aqui entram aquelas atividades que a gente mais licencia, em volume, porque aqui entra o comércio varejista, praticamente todo ele, então esse comércio de rua não precisa mais de alvará. Aqui entra restaurante, lanchonete, bar, açougue, padaria. Então, todas essas atividades, que são as atividades que a gente mais licencia, que a gente mais tem em volume, e que, em geral, são as menores, né, são micro, pequenas empresas, né, que têm uma estrutura de organização menor, essas atividades estão dispensadas do processo de licenciamento. 348 delas. As de médio risco são 660 atividades econômicas. Ou seja, a gente está beneficiando diretamente 1.008 atividades econômicas das 1.318 existentes. E apenas 310, né, apenas 310 são aquelas consideradas de alto risco, mas aqui entram, como eu disse, aquelas que a gente licencia muito pouco. Indústria química. A chegada do nosso deputado Kim Kataguiri. Aqui, deputado Kim Kataguiri, deputado federal. Começando a gente agora aí. Tudo bem? Liberdade do horário, não é? Do horário também. Liberdade para ele começar a trabalhar a hora que ele bem entender. Então, ficaram como atividades de alto risco apenas 310, e essas que a gente licencia pouco. É operação de aeroporto, é indústria química, é serviço de quimioterapia, UTI móvel, coisas que são pouco licenciadas no dia a dia de uma administração municipal. E mesmo essas de alto risco, elas são beneficiadas indiretamente, porque o nosso corpo de servidores vai poder dar mais atenção e fazer análise dos processos de licenciamento de forma mais célere, porque não vai estar envolvido em licenciar lá a padaria, o açougue e outras atividades de menor porte. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos até então em andamento mais de 400 processos de licenciamento sanitário na vigilância sanitária em andamento, quando a gente sancionou a lei. Alguns há anos, porque fica quase num looping ali. E mais de 80% deles já estão sendo automaticamente arquivados por não ter mais a necessidade do processo
de licenciamento. Além dessa questão, tem outros pontos que nós incluímos na lei que são importantes, né, talvez tão ou mais importantes até do que essa questão dos alvarás. Primeiro ponto, a primeira fiscalização sempre tem caráter de orientação. Não pode ser feito nenhum tipo de punição. Então, seja a fiscalização sanitária, ambiental, a primeira é de orientação. Isso é muito importante. Segundo ponto, sempre será possibilitado, não é obrigatório, mas será possibilitado ao empreendedor que está sendo fiscalizado que ele possa trazer para a defesa imediata, no momento da fiscalização, um procurador jurídico ou um procurador técnico, né? Pode ser um técnico, um engenheiro, enfim, para fazer a sua defesa imediata para evitar a abertura de um auto de infração. E o terceiro ponto é que não se pode fazer auto de infração, se lavrar algum auto de infração numa fiscalização, sem critérios, parâmetros e diretrizes objetivas. Né? Porque muitas vezes o fiscal vai lá e faz um auto de infração porque ele acha que aquilo está feio, está bonito ou coisa do gênero. Não, o critério tem que ser objetivo. Se a temperatura é X e estava Y, tudo bem. Né? Agora, não porque eu acho que isso aqui está feio, eu acho que isso aqui está inadequado. Então, esses 3 pontos também dão mais segurança para quem quer empreender, especialmente os pequenos, né? Que muitas vezes têm dificuldades de fazer o enfrentamento num processo administrativo. Junto com essa lei municipal, nós revogamos 13 outras leis municipais que tratavam de regulamentação de horário de funcionamento, de uma série de coisas. Uma delas de 1955, que é o ano de emancipação do nosso município. Então, uma lei era de 1955 e estava em vigor até então. Então, junto com essas 13, a gente acabou revogando. Né? Então, o que a gente espera com isso, né, é realmente criar um ambiente favorável para os negócios no município, ter menos processos administrativos com multas e penalidades, ampliar a nossa base tributária, porque isso vai levar para a formalidade muita gente que hoje nem se apresenta lá porque acha que não vai conseguir obter todas as licenças, enfim, que precisa, então trabalha na informalidade, ele vai poder se formalizar porque não vai ter tanta burocracia, né, e gerar empregos, gera concorrência desleal, é verdade, e gerar emprego e renda, então, como um objetivo final. O deputado Jerônimo colocou, né, um exemplo prático já. Esteio é sede da Expo Inter, que é a maior feira a céu aberto da América Latina, terminamos ontem à noite a feira, foram 2,7 bilhões de reais em negócios realizados na feira, com um público de mais de 416 mil pessoas, e no ano passado nós tivemos que emitir mais de 400 alvarás para as pessoas que irão comercializar, seja comercializar pipoca, o cachorro-quente, ou comercializar o automóvel, enfim, nós tivemos que emitir mais de 400 alvarás. Essas pessoas tinham que vir do seu município, tinha expositor de Mato Grosso, né? Tinha expositor de Mato Grosso, lá essas pessoas tinham que vir ou do interior do Rio Grande do Sul ou de outros estados, muitas vezes, dias antes da feira, porque eles tinham que ir lá na prefeitura, apresentar documento, pegar uma guia, pagar a taxa para pegar o alvará. Esse ano não foi preciso nada disso. Né? Simplesmente foram para a feira para expor e comercializar os seus produtos. Então, a lei não foi feita para a feira, evidentemente, mas a feira já é um caso concreto, né, dos benefícios dessa liberdade econômica, e a gente fez entrevistas lá com vários expositores, dizendo o que isso representava, o que eles podiam incrementar ali nos seus negócios, inclusive trazer mais pessoas para trabalhar, para vender os produtos. Então, já é embora a lei tenha 20 e poucos dias aí desde a sanção, mas já é uma demonstração concreta dos benefícios que ela pode trazer no dia a dia. E é fundamental que os municípios, e por isso que é importante que os vereadores, né, os prefeitos municipais tenham entendimento disso, porque se a estrutura municipal, se a administração municipal não incorporar os benefícios da liberdade econômica, né, que é quem licencia a atividade empresarial, talvez boa parte dos benefícios dela caiam por terra. E é por isso que a gente está muito engajado, e o deputado Jerônimo sempre tem feito questão de nos levar aí nesses caminhos aí para divulgar um pouquinho do nosso exemplo, porque é preciso que os municípios comprem essa pauta também, porque senão a gente não vai conseguir avançar o tanto quanto deve para criar um ambiente favorável no nosso país. Então esse é um pouquinho do nosso exemplo lá do município de Esteio. Maravilha. Muito bem, prefeito. Obrigado aí por compartilhar a sua experiência e pela presteza e a dinâmica com que conseguiu implantar essa lei no município. Parabéns. Acho que mais rápido que abrir uma empresa, né? Você deu um exemplo aí.
Queria aproveitar a presença do deputado Kim Kataguiri e abrir a palavra aí para ele contar um pouco da experiência dele lá no Congresso Nacional, na luta pela liberdade econômica. Foi parceiro do Jerônimo lá, você vai poder contar um pouco detalhes dessa relação aí. Foi muito triste, sofrido, miserável. Bom dia a todos. Antes de tudo, parabéns pro Jerônimo, né? Precisa dar aquela puxadaça de saco no Jerônimo, porque assim, eu vi o quanto ele apanhou disso, apanhou do governo e apanhou do presidente da Câmara, de todo mundo, de todos os lados ali para conseguir aprovar e fazer a MP não caducar. De tudo, motoboy, agricultor. Eu lembro aquela briga lá de vender remédio em farmácia também. Foi um furdunço, mexeu aí com o interesse de vários setores. Então, realmente, numa medida provisória, eu acho que o que mais tomou paulada aí esse ano foi o Jerônimo e segurou bem a barra, deu para preservar o texto da 881, pegar outros da MP que tinha caducado, né, a 876, e ainda fazer uns incrementos. Claro que o relatório que a gente fez, o governo mandou com 10 páginas, a gente devolveu com 200, né? Mas não deu para preservar tudo, mas pelo menos a gente conseguiu fazer um avanço importante, aí, principalmente para o pequeno, para o micro, e eu acho que essa iniciativa do Jerônimo, e que tem sido bem sucedida, de você levar em frente esses projetos e protocolar nos estados e nos municípios, é uma missão que a gente precisa levar para o MBL, para os núcleos do MBL, tá também em cada cidade, em cada estado, protocolando e pressionando para aprovar, porque realmente é um negócio que está pronto, não tem grandes segredos, não vai gerar tanta polêmica como no âmbito federal, já foi aprovado em âmbito federal, traz facilidade para os empreendimentos do município, traz riqueza para os empreendimentos do município, dos estados, e não tem por que não fazer e não ser uma das principais bandeiras para a militância dos nossos núcleos, né? Acho isso fundamental. Aí o Carratu, nosso coordenador de unidades, cadê o Márcio Colombo? Márcio Colombo também, nosso coordenador de unidades, jovem pela Previdência, ó, também levar para frente para os núcleos, para a gente colocar como missão aí, todo mundo protocolar, todo mundo lutar para aprovar. Aí o Cauê Barbudo do ABC, aí, o Pedro Umbelino também, ver se a gente põe lá no ABC, põe para andar, porque realmente é um negócio que é simples, é eficaz, traz resultado, engaja as pessoas, né, é um assunto de interesse público. Na Câmara teve muita porradaria, como continua tendo hoje em vários outros projetos, em várias outras polêmicas também, em várias outras indicadas para a embaixada também. Mas abstraindo desse ponto, mais uma vez parabenizar o Jerônimo pela iniciativa. Acho assim que o Jerônimo, a gente precisa fazer um busto do Jerônimo, porque realmente a aprovação da 881 foi assim, não vou nem falar que foi um parto, porque um parto ainda é gostoso perto da experiência que o Jerônimo passou para aprovar a 881. Eu acho que agora que ele fez esse esforço, a gente conseguiu aprovar em nível federal, o nosso dever é promover isso também. Aí os deputados estaduais aqui de São Paulo, cadê? Vai ter? Já teve? Vai aprovar? Já aprovou? Tá tramitando. Tá tramitando. Essa é a desculpa, né, que eu dou, pô. Então, tô te imitando, pô. Não. Tem que estar aprovado, pô. Então, quem sabe até o final do ano. Boa. Estamos em tratativas aí. Tá certo, tem avançado levar para frente. Tem que trabalhar para o Dória não vetar também, né? Porque nunca se sabe, também surpresas do Executivo. E levar em frente também. Eu vi que você ficou um pouco preocupado aí quando eu falei Dória vetar. Você não tinha pensado nisso, né? Não, na verdade, tá tendo um alinhamento ali. Tem um lado liberal dele. Enfim, levar isso para frente, né? Trabalhar, acho que é um baita de um legado dessa legislatura, um baita do legado que a gente pode deixar aí para os estados e para os municípios, e que a gente já facilitou em termos de licença. Eu, na relatoria do licenciamento ambiental, estou seguindo a mesma linha, coisa de baixo impacto, de baixo risco, já libera para construir, já libera para ir fazendo e depois fiscaliza, né? Você tem uma mentalidade de que, não, primeiro você precisa passar por uma caneta, por uma avaliação prévia do burocrata, para depois você poder abrir a sua pizzaria, porque a pizzaria solta fumaça e a fumaça contribui para o efeito estufa. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem hidrelétrica para fiscalizar, a gente tem barragem de rejeito para fiscalizar, não dá para a gente ficar colocando... Não é nem fiscal para fiscalizar se tem o filtro lá na hora do forno, da chaminé, da pizzaria. É para fiscalizar o papel, para ver se no papel
o empresário está se comprometendo a colocar aquele determinado filtro, escolher aquele determinado filtro, e se naquela determinada localidade não tem nenhuma espécie em extinção, se o forno da pizzaria não vai matar o tatu azul do pé vermelho, se não tem nenhuma terra indígena lá onde vai colocar a pizzaria, se não tem o quilombo. Século XXI também, você precisa consultar o quilombo. E a definição de quilombo hoje, para a Fundação Palmares, é qualquer grupo étnico que se junta em torno de uma causa política num território. Então eu posso juntar um monte de japonês, eu estou pensando seriamente em fazer isso, juntar um monte de japonês, pegar, invadir um lugar e falar que os japoneses que não aceitaram o fim da Segunda Guerra. Não, o Japão ainda está em guerra, a gente nunca perde, a gente ainda está lá insistindo, e fazer um quilombo de japoneses para poder receber também caminhonete da FUNAI e ver se a gente consegue compensação ambiental também. Então, estamos trabalhando a legislação nesse mesmo sentido, a gente tem a perspectiva aí de outubro ter essa votação, e eu acho que para todo tipo de licença e todo tipo de burocracia a gente tem que seguir em frente, além, claro, do trabalho de barrar besteira, que esse aí é o maior de todos e é o mais silencioso, né? Desde barrar a exigência, obrigatoriedade ali de Código de Defesa do Consumidor em barraquinha de cachorro-quente, até... Aliás, teve um projeto que eu até estava conversando com o Gustavo Borges, que quer exigir Código de Defesa do Consumidor em braille nas academias. Eu falei, pô, a última coisa que o cego vai buscar, se ele se acidentar no meio da academia, cair um peso lá no pé dele, vai ser um Código de Defesa do Consumidor, vai para o hospital, né? Aí depois ele vai falar com o advogado, para buscar reparação. É uma bizarrice isso. E aí a gente fez um levantamento na Câmara também para pensar, pô, então X% da população é cega. Dessas X% da população, 30% entende braille, né? Então, também de uma ineficácia. E aí, quando você fala que você é contra, é porque você quer matar cego, né? Mas, enfim, é esse tipo de desafio que a gente tem de lidar dia a dia. E quando a gente consegue uma vitória dessa magnitude, a gente precisa valorizar. Então, parabéns, Jerônimo. Com certeza. Eu sou um novo ruralista agora. Eu virei liberal e eu quis ruralista. Agora... Você sabe que eu tenho experiência não só na agricultura, como na pecuária também, viu, Jerônimo? Porque na quarta série, né, fiz o clássico, né, plantei o feijão no algodão, né, dei uma olhadinha no algodão, coloquei no copo de Danone, nasceu. Como eu não usei nenhum defensivo agrícola, os vermes foram lá e comeram tudo, né? O pessoal disse que não pode colocar veneno ali. Tentei plantar o feijão orgânico, não deu certo, lá, como deu praga. E também da experiência na pecuária que... No nono ano, eu tinha aula de educação sexual, e na última aula de educação sexual, todos os alunos ganharam um pintinho para saber como era cuidar de um filho, né? E o meu pintinho, eu tive muito carinho por ele, né? Realizei o sonho na casa própria, fiz um negocinho de madeira para ele e tal, corria no quintal com ele. No terceiro dia ele morreu de frio porque eu não sabia que tinha que colocar lâmpada lá. Fiquei chateado. Bom, talvez cada um das autoridades aqui presentes, digamos assim, né, de vários âmbitos, pudesse compartilhar um pouco do que está pensando, o que já está fazendo no seu âmbito em prol da liberdade econômica. Queria começar com o Holliday. Pô, por favor. Você foi o primeiro, foi o pioneiro. Não está fazendo nada, tá só dormindo o dia inteiro. Espera. Bom, acho que alguns exemplos que eu posso dar. O primeiro deles, acho que dos mais significativos, foi o revogaço, né, que eu apresentei ainda em 2017 aqui em São Paulo, que previa, no início da tramitação, revogar quase 3.000 leis municipais. Algumas delas das mais bizarras, né? E outras tantas bizarras continuam sendo discutidas. Só um parêntese aqui, a última grande discussão na Câmara Municipal é sobre um projeto que provavelmente vai ser aprovado e sancionado, que obriga as padarias a terem café sem açúcar, né? Muito importante para a população paulistana. E tem várias outras desse tipo que vão gerando multas desnecessárias para quem quer empreender, para quem quer ter o seu comércio na cidade de São Paulo. E o revogaço juntava essas leis sancionadas de 1980 até o início dos anos 2000. Aí, ao longo da tramitação, ela foi sendo esvaziada. Esvaziada porque, infelizmente, no parlamento a gente tem um problema que é uma espécie de preciosismo pelas leis que os parlamentares conseguiram aprovar. Então, havia muitas delas que foram aprovadas por parlamentares que ainda estavam lá, que estão lá desde, sei lá quando, há 28 anos, 30 anos,
e quando não, foi aprovada pelo pai do fulano, pelo tio do ciclano, pelo avô de não sei quem, e aí ela vai sendo esvaziada. Hoje, para vocês terem ideia, o projeto continua tramitando, mas propõe-se revogar atualmente cerca de 145 leis, ou seja, de quase 3 mil. Para conseguir continuar a tramitação, eu tive que ir abrindo mão de algumas revogações até chegar nessas 145 leis. Mas, além disso, a gente tem outros projetos tramitando. Um deles é a licença automática, né, que já falamos aqui, importantíssima, que permite o sujeito abrir o seu próprio negócio e depois, então, o Estado vai lá e fiscalizar, ver se os pré-requisitos foram atendidos, se as regulamentações estão em dia, né? E a pessoa já pode ir tendo seu negócio, já pode ir empregando pessoas, já pode ir lucrando com isso, enquanto espera as autorizações necessárias da prefeitura. Tudo isso também está englobado num projeto de regularização fundiária que eu propus, especialmente incentivando o negócio e a ida de grandes empresas para as periferias e regulamentando boa parte das propriedades que já existem lá há décadas, né? E infelizmente encontram grandes dificuldades pela falta dessa regulamentação. E tem outros tantos projetos que buscam revogar ou, pelo menos, reescrever algumas regulamentações municipais que são completamente exacerbadas, né? Uma delas é a própria regulamentação do Uber aqui na cidade, dos aplicativos de transporte, que tem, enfim, regulamentações infinitas e boa parte delas poderia, sim, ser revogada, possibilitando aí uma maior desburocratização. Isso para dar um exemplo, né, de setor que vem sendo prejudicado aí por regulamentações excessivas. E agora, hoje, né, estarei protocolando aí o projeto da liberdade econômica, em deferência ao evento também. E a adaptação do texto foi observando um pouco do exemplo da cidade de Esteio, o exemplo do Mato Grosso, né, que o Ulisses também já protocolou lá, e em Porto Alegre também o Camozato já protocolou esse projeto, e a gente espera tramitar com ele o quanto antes e ter sancionado aí muito em breve. Maravilha, muito bem. Vou passar, o Kim já falou, né? Quer falar mais alguma coisa? Tá. Queria passar para o... Vamos pela ordem aqui, então. Frederico, contar um pouco da realidade de um dos maiores empreendedores do Brasil, que é o produtor rural. Você convive com isso e é produtor rural também? Bom, Jerônimo, graças a Deus, é do Estado-mãe de todos os colonizadores do Brasil moderno, da agricultura moderna, conhece bem o que nós passamos em matéria de regulamentação para o setor. Sem dúvida nenhuma, são dois os maiores entraves do setor do agronegócio hoje, que é a questão ambiental como um todo, que é assolada por um terrorismo ambiental que toma conta do mundo inteiro, onde essa história de aquecimento global, inclusive já quero deixar convidado, é dia 16, né, Carla? Dia 16 nós vamos fazer um evento aqui na Assembleia, às 14 horas, para desmistificar este e tantos outros assuntos relativos à questão, como o deputado Kim falou aqui, a questão dos defensivos e das mudanças climáticas. E o segundo, sem dúvida nenhuma, acho que o Jerônimo deve concordar comigo, é a famosa legislação trabalhista brasileira, né? Então, aproveitando que nós temos aqui 2 deputados federais, e já que nós estamos num governo de ruptura, já queria propor para vocês colocarem em Brasília a extinção do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, que, para mim, são um dos maiores entraves ao desenvolvimento do país. Eu acho que agora só sobrou o Brasil com Justiça do Trabalho. Acho que tinham 2 países, acho que era o Azerbaijão ou o Turcomenistão, algum daqueles estão lá, e agora não tem mais ninguém, só tem o Brasil no mundo com Justiça do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho, idem. Eu já tive com o secretário Rogério Marinho sobre as normas regulamentadoras, as famosas NRs, que são um verdadeiro caos para os cristãos. Se Jesus Cristo descer na terra, ou Moisés, para os monoteístas, descer na terra, não consegue cumprir com as regulamentações da NR12, da NR31, nenhuma das NRs do Ministério do Trabalho.
consequentemente, elas são feitas para um mundo que não é este, né, deputado? Então, eu já proponho aqui, desde já, que a extinção, vocês proporem na Câmara a extinção do MPT e da Justiça do Trabalho. A Justiça tem que ser uma só, e revisitar também a CLT. A CLT é um entulho da ditadura Vargas, uma cópia fiel da Carta de Lavoro do Benito Mussolini, é uma tranqueira que só atrapalha o desenvolvimento do país. Quem vai para qualquer país de cultura anglo-saxã, principalmente que foi colonizado por uma cultura anglo-saxã como os Estados Unidos, vê que o trabalho é valorizado, estimulado e sempre colocado à frente de todas as outras virtudes, né? E a própria cultura calvinista, luterana, puxa para esse lado, né? E nos países como o nosso, é um horror verdadeiro, onde o patrão, o empreendedor, o dono da empresa é sempre visto como um demônio e os outros são vistos como escravos explorados por aquele aquela figura má que está lá em cima, né? Então, é um latifundiário, um grande industrial que arranca todo o suor do trabalhador, enfim, é uma barbaridade absoluta. Então, eu proponho aqui, desde já, que eu acho que a questão ambiental vem caminhando bastante bem, apesar de toda a mentirada que espalham aí. Agora, já até convido os deputados federais, se puderem estar aqui no dia 16, é uma segunda-feira, vai ter uma desmistificação bastante grande de defensivo agrícola e essa bobajada de aquecimento global, que inventaram isso aí para ganhar dinheiro. E agora está caindo por terra, mesmo porque você tem aí várias revistas científicas, vários pesquisadores mundo afora, que obviamente os senhores só vão conseguir ver na 3ª ou 4ª página do Google, depois de muita pesquisa, porque nas primeiras vão estar todos os defensores do aquecimento global, vocês vão achar lá várias pesquisas que mostram que a gente está entrando no decênio do resfriamento, que deve se concluir lá pelo 2039, 2040. Você passa por o equivalente, deputado Melão, às estações do ano no século, que são a cada 28 anos e meio, que é contabilizado pela volta de Saturno no Sol. Você tem um realinhamento do sistema solar e você tem uma maior aproximação ou maior distância do sistema solar do Sol pelo seu eixo e, consequentemente, existe mais aquecimento e mais resfriamento. Logicamente que se você pegasse cada ciclo, são 28 anos e meio, se você multiplicar isso, dá 113 anos, se eu não me engano, 114 anos. Há 114 anos atrás, você não tinha equipamentos de aferição grande como nós temos hoje, para medir questões como temperatura, pressão, enfim, esse tipo de coisa, temperatura dos mares. E, obviamente, que isso é utilizado, agora voltando para a liberdade econômica, esses fatores científicos cataclísmicos do clima são utilizados para ir contra o desenvolvimento das nações, e principalmente o desenvolvimento das nações mais pobres, como o Brasil. Então, questão ambiental eu vejo que está caminhando. Eu achei muito boa aqui a propositura do deputado Kim com relação à parte ambiental, mas agora o novo desafio é a questão trabalhista, que eu acho que aí nós vamos tirar o freio de mão que está puxado na sociedade brasileira e levar tudo isso que o nosso prefeito de Esteio expôs aqui como sendo simples e de efeito imediato na economia. Você tem que fazer tudo isso associado a uma segurança que você não vai ser amanhã aterrorizado por um promotor do trabalho ou por eventualmente, se virar processo, por um juiz do trabalho. Então, fica aqui minha propositura e meu elogio aqui, desde já, ao Arthur, por ter colocado essa medida, essa lei propositura da liberdade econômica em âmbito estadual, e também já deixar desde já meu apoio aqui a essa propositura, e também elogiar o Jerônimo
por ter conduzido de forma tão, como disse o deputado Kim aqui agora, de forma tão aguerrida, a ponto de conseguir, apesar de tanta resistência que teve na Câmara, conseguiu levar a 881 adiante. Parabéns aí pelo trabalho e contem conosco aqui na Assembleia Legislativa, independente de partido, o objetivo comum é o mesmo, que é trazer desenvolvimento para o país sem esse Estado pesado e que sobrecarrega a população brasileira como um todo. Maravilha. Muito obrigado, Frederico. Agora, para equilibrar um pouco o debate, eu queria passar para a extrema esquerda aqui da mesa. Brincadeira. Perdão no trocadilho. Né? Deputado Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro a apresentar no âmbito estadual uma iniciativa nesse sentido. Conta um pouco aí da sua experiência. Bom, todo o conforto e bem-estar que eu tenho de estar aqui com vocês, ele se desfez um pouquinho com essa tua afirmação agora, de estar na extrema esquerda. Isso me Era para você negar mesmo. Desconfortável, mas era o que eu ia falar, para a plateia, ponto pelo de menos, vista. já reequilibra e voltou o bem-estar. Então. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, dividindo essa mesa com parlamentares e lideranças que eu acompanho há muito tempo, admiro pela coragem, pela determinação na forma de defender aqueles valores que são importantes para nós. Estar aqui com todos vocês que nos acompanham nesse bate-papo. Preciso também, por um dever de verdade, fazer um reconhecimento especial ao Jerônimo, né? Todos aqui estamos fazendo, mas é merecido e necessário, deputado, porque se hoje a gente tem a possibilidade de estar aqui discutindo, né, os próximos passos, tentando construir no âmbito estadual e municipal e trazer para o âmbito estadual e municipal os conceitos da MP, porque a MP foi aprovada. E ela só foi aprovada porque teve a sua dedicação, seu talento, sua coragem, né, de fazer esta construção, mantendo aquilo que foi possível para que garantíssemos um grande passo à frente. Eu acredito que, além de todas as contribuições objetivas que esta medida provisória traz, o Jerônimo comentou, o prefeito, o Kim, todos nós que estamos conversando aqui, ela é uma quebra de paradigma extraordinário, talvez nunca visto na história recente do Brasil, né? Ela é o primeiro passo em que nós começamos a reformatar a forma como o Estado brasileiro olha para o cidadão. O Estado brasileiro cresceu erroneamente, né, tentando promover o desenvolvimento econômico através do protagonismo do Estado, e deu no que deu. E o Estado sempre partiu do princípio de um olhar de desconfiança para cima de cada cidadão e de cada empreendedor. E esta medida provisória aprovada, ela muda a forma com que o Estado passa a olhar para o cidadão e para o empreendedor. Isso deu uma dimensão histórica. E acredito que esta é a nossa oportunidade também de buscarmos consolidar isto, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal. Né? Em relação ao projeto de lei que protocolamos lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tem o número de 231, protocolamos no dia 13 de maio, está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça lá. Nós articulamos para que tivesse um relator alinhado conosco, e é o deputado Sérgio Turra, deputado Jerônimo conhece bem, companheiro de partido e companheiro nosso, parceiro nosso de causas, né? Também um homem altamente ligado ao agronegócio, e a previsão é que o deputado apresente nos próximos 15 dias o relatório dele com parecer favorável para que possa ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte lá de articulação, inclusive junto ao Poder Executivo, para que também não venhamos ter surpresas lá na frente com possíveis vetos. Então, já trabalhando desde então e fazendo um movimento para que na Assembleia do Rio Grande do Sul, não sei como é o regimento das outras assembleias, mas se nós conseguirmos construir a aprovação na CCJ e, posteriormente, um acordo de líderes, esse projeto pode ir para o plenário sem passar pelas comissões de mérito, né? Então, com o objetivo de, até o final do ano, ter o projeto aprovado. O Rio Grande do Sul criou um conselho de desestatização e desburocratização. Nosso Estado tem 21 mil decretos, né? Então, nós estamos trabalhando também no sentido de buscar revogar pelo menos
2.000 até o final deste ano, né? E isso explica muito um pouco das dificuldades que o Rio Grande do Sul tem, né? E aí a gente pode fazer esse paralelo, né, do gigantismo estatal com a atual situação do Rio Grande do Sul, que expulsou, né, muitos dos nossos homens do campo e vieram a colonizar e desenvolver e empreender na região centro-oeste do Brasil, por exemplo. Então, como eu falei, o Rio Grande do Sul tem 21.000 decretos, é um estado que hoje está quebrado, tem um déficit de 100 bilhões de reais, é o déficit do estado do Rio Grande do Sul. O estado arrecada por ano 24 bi de ICM, 12 é para pagar o déficit da Previdência do estado, né? Então, um estado que não tem como pagar suas contas, porque optou em ter uma gráfica, em ter um jardim zoológico, em ter um parque de exposições, em ter uma companhia de mineração, uma companhia de gás, uma empresa que cuida da manutenção de estradas, uma fundação de economia e estatística, uma fundação que cuida das tradições gaúchas e por aí vai, né? Então nós precisamos reformar isto e recolocar, ou na verdade colocar talvez pela primeira vez o Estado com o olho de que para nós desenvolver a nossa economia, nós precisamos da iniciativa privada andando bem, da atividade privada empreendedora livre para atuar. E este é o objetivo do projeto de lei que apresentamos lá. E importante, né, para concluir, que nós possamos fazer isto e também estimular para que os municípios possam fechar, né, esta lacuna para que não fique nenhuma área ou nenhuma aresta ainda que nós possamos ser ou seguir refém da burocracia, que no nosso Brasil, talvez na maior parte das estruturas burocráticas, elas têm fim nelas mesmas, né? Então elas começam a nos impor regras, multas para que a Recade se autofinancie. E é isso que nós precisamos romper e espero que possamos estar contribuindo com o trabalho lá na Assembleia Gaúcha. Obrigado pela oportunidade. Rodrigo, tu acha então que até o fim do ano tem possibilidade de tramitar toda a lei? Reais, eu inclusive conversei, deputado, com o presidente da Assembleia, o deputado Luiz Augusto Lara, e a Assembleia do Rio Grande do Sul tem um projeto que se chama Cresce RS, que é justamente tentar identificar todas as atividades de empreendimentos importantes e de impacto para o Estado, localizar onde existem os gargalos para que essas atividades possam mais rapidamente estar em atividade e, a partir daí, então, desamarrar e desenvolver o Estado. E nós estamos colocando o projeto para dentro deste programa, para que a gente possa, então, contar com mais força de articulação, né? Eu tenho muito receio da movimentação da oposição, né? Então, a intenção de nós também tirarmos das comissões de mérito é para evitar as sequenciais pedidos de vistas e etc. Então, a ideia é que a gente possa, e eu estou trabalhando com esse propósito, né? Juntar o maior número de forças políticas possíveis, seja do Poder Legislativo, do Poder Executivo, as federações comerciais, da agricultura, para que a gente possa construir um texto que seja aprovado sem que se desconfigure. Mas eu acho que o importante nesse momento é nós aprovarmos um texto e aquilo que porventura não conseguirmos manter, a gente trabalha com projetos depois que venham a complementar. Mas acho que cravar este marco, né, ele é fundamental. E o alinhamento que nós estamos construindo é nesse caminho. É nós podermos aí em outubro, novembro, outubro acho difícil, mas novembro votar o projeto na Assembleia lá. Maravilha, muito bem, muito obrigado, deputado Lorenzoni. Agora seguindo um pouco mais aqui para o Centrão, deputado Ulisses, do Mato Grosso, que já protocolou uma iniciativa nesse sentido lá. Conta um pouquinho como é que foi isso. Bom, assim como todo mundo, acho que nós temos que realmente parabenizar o deputado Jerônimo, né, pelo engajamento, pela coragem de enfrentar o tema e levar essa MP à sua aprovação. E com relação ao nosso projeto lá, já está apresentado, ainda não foi designado nenhuma comissão de mérito ainda, ele fica em tramitação, provavelmente cumprindo pauta ainda. O PLC... Como o Rio Grande do Sul começa a CCJ primeiro? Não, vai primeiro para a comissão de mérito, depois vai para a primeira votação, aí volta para a CCJ e depois vai para a segunda votação. A CCJ já é no segundo. Inclusive, teve uma briga recente lá que eles queriam impedir que a gente fizesse emenda após a CCJ. É um projeto que está tramitando na casa. O nosso é o PLC 61 de 2019. Lá está tramitando. Nós fizemos via PLC, via projeto de lei complementar, porque nós aproveitamos, Jerônimo, para alterar o Código Ambiental Estadual nela, liberando as atividades ambientais
no caso, liberando os alvarás, as licenças ambientais para as atividades de baixo risco. Então, nós já incluímos as questões ambientais também nessas atividades de baixo risco. Com relação às atividades, nós utilizamos a mesma resolução da CGSIM, a 51. Não trouxemos nada novo nesse sentido, mas acredito que agora, quando eu iniciar um diálogo com o Executivo, talvez a gente venha a conversar algo nesse sentido. E eu queria tirar uma dúvida, aproveitar que tem um prefeito aqui, com a lei sancionada já. O nosso relacionamento é bom na Assembleia Legislativa, nós temos um bom relacionamento, mas não um dos melhores. Como a gente tem um posicionamento de caráter independente, acaba que o diálogo, às vezes, é um pouco prejudicado. E boa parte dos projetos, às vezes, que venham a ter um determinado impacto econômico, eles tentam, contudo, barrar na Comissão de Fiscalização do Orçamento. E, às vezes, barrariam esse projeto único exclusivamente por questões pessoais. Então, eu queria perguntar para o prefeito se houve algum estudo de impacto orçamentário ou não. Nesse caso, eu nem quis incluir nenhuma outra atividade ou algo nesse sentido, por entender que é caráter municipal, e também para evitar que o governo viesse e dissesse, não, vai ter um impacto assim, assim, assado, e como não cabe interferência, já a MP e a legislação já vem de cima para baixo, ou seja, já estaria liberado automaticamente, a gente não teria nem que estar legislando alguma coisa nesse sentido, só alguns dispositivos da lei federal que necessitam de adesão, a boa parte já é válida nacionalmente, independente de projeto estadual. Então, fica essa pergunta para o prefeito, se houve algum estudo de impacto, se há uma previsão de aumento de receita, diminuição de receita, como é que está isso, e se houve algum... Acredito que não deve ter tido nenhuma resistência na Câmara nesse sentido, mas provavelmente o Executivo vai ser a primeira pergunta que ele vai fazer. O governador provavelmente ele vai vir com essa primeira pergunta, e até para apresentar já a ideia nossa, Jerônimo, quando tiver com esse projeto já mais ou menos praticamente todo costurado para aprovação na Assembleia Legislativa, a minha ideia é já enviar para todos os municípios do estado de Mato Grosso, para os 141, o padrão, né, que a gente deve finalizar. Dia 16 agora lá no Rio Grande do Sul. Já vai estar. Então, a ideia é já encaminhar para todos os municípios para que eles façam as aprovações e acabe com essa novela e incluam outras atividades. Você, inclusive, incluiu outras atividades no projeto de vocês. Então, assim, essa que fica a minha pergunta aí. E a nossa inovação lá é com relação a essa questão da legislação ambiental que a gente fez, que a gente altera lá o Código Ambiental para que as empresas que têm atividade de baixo risco já fiquem liberadas também das licenças ambientais. Bom, acho bem pertinente mesmo essa pergunta e a gente recebe, em geral, quando a gente conversa com parlamentares, sejam vereadores, deputados ou mesmo prefeitos, sempre surge essa pergunta da questão da renúncia de receita, né? Quanto que se estaria abrindo mão de renúncia, em termos de renúncia de receita. Primeiro que não configura uma renúncia de receita, né? Porque nós não estamos extinguindo um determinado tributo, né? Nós apenas estamos dizendo que algumas atividades não são licenciáveis, né? Então, assim, tecnicamente, a gente não está renunciando receita. Mas, claro que isso tem um impacto de arrecadação, né? Mas, basicamente, né, nós estamos deixando de receber taxas de alvará e taxas de fiscalização. No nosso caso municipal, mas a maioria dos municípios reproduz um pouco esse modelo, né? Tu paga uma taxa de alvará e paga a taxa de fiscalização, em geral, anualmente. Nós fizemos, sim, um estudo de impacto financeiro e orçamentário, pegando todas as atividades que a gente licenciou nos últimos anos e comparando com os novos enquadramentos, quais delas seriam dispensadas dos processos de licenciamento, né? O impacto ele é perfeitamente absorvido pelo nosso município, até porque, né, claro que isso não está no estudo de impacto, porque a LRF diz para a gente olhar só o que tu deixa de receber e não o que tu vai aumentar em termos de aumento da base de arrecadação, enfim, né? Mas nós temos plena convicção de que o que nós vamos deixar de arrecadar em termos de taxas de alvará e de fiscalização, a gente vai conseguir ampliar a arrecadação em termos da ampliação, realmente, né, da formalização de negócios existentes, que negócios que hoje estão na informalidade, e também do estímulo para que novas pessoas empreendam, né? Tenho absoluta convicção disso. Mas mesmo que isso não acontecesse, o que nós vamos deixar de arrecadar com isso é perfeitamente absorvido, até porque também a gente tem redução de despesa.
Porque no momento que o empreendedor paga lá a taxa de fiscalização, de alvará, isso também exige que a gente tem que ter um veículo, um fiscal que vai lá fazer uma vistoria prévia no lugar, enfim. Eu não preciso mais fazer isso, né? Então tem custos também que a gente acaba reduzindo, porque essa taxa ela pressupõe um determinado serviço que vai ser prestado, que nesse caso, em parte, não vai mais ser necessário, né? Então, e é importante também a gente destacar que as questões tributárias elas seguem com as mesmas exigências, né? O empreendedor vai ter que ter o seu CNPJ, vai, se é optante pelo Simples, fazer o seu cadastro no Simples, o recolhimento, a inscrição municipal, quando for o caso, a inscrição estadual, enfim. Eu acredito que, em nível estadual, essa discussão da arrecadação ela é mais tranquila ainda, porque essas taxas elas são municipais, né? Então, o Estado não vai abrir mão de receita, né? Quem, eventualmente, está abrindo mão de receita é a prefeitura, né? Mas, mesmo isso, vai gerar um ambiente tal que, certamente, vai conseguir ampliar e aumentar a arrecadação a partir dessa medida. Agora, já caminhando aqui para o centrão da mesa, já chegando no centrão da mesa, deputado Arthur Duval, meu colega, vizinho de gabinete aqui. Bom, pessoal, eu acho que o Kim falou que, na verdade, o nosso trabalho... Acho que foi o Kim que falou, né? Que o nosso trabalho é o mais árduo e mais silencioso, na verdade, não é ficar propondo o projeto de lei aqui, né? Eu acho que é justamente barrar os desnecessários. O Holliday tem o clássico projeto ali da densidade da massa do pastel de feira. Aqui também tem alguns clássicos, né? E outros que surgem. Não. Que você fala. Que você costuma falar. A gente acabou de votar, só esse ano, vamos ver se a gente lembra aqui. A gente votou cardápio em braille para todos os estabelecimentos. A gente votou e todos aprovados. Não, de acabar com o canudinho. A gente votou um outro que é o seguinte, um deputado que tem a pauta de defesa das mulheres, que é para você, em todos os estabelecimentos comerciais, absolutamente todos, ter uma placa denuncia violência contra a mulher. Todos. Então, sei lá, você quer abrir qualquer coisa, vai ter que ter lá, denuncia violência contra a mulher, né? E aí você vota contra o cara, mas você é a favor da violência contra a mulher? Você fala, não, eu sou contra colocar a placa, né? Então, eu acho que justamente o nosso trabalho mais árduo é barrar as coisas inúteis, e isso, infelizmente, é muito mais silencioso do que parece. O Melão aqui já é conhecido na casa como o cara que vota não em tudo, né? Esses dias, inclusive, tem até no Instagram dele, eu achei um dos melhores vídeos, cara, do Partido Novo, inclusive, que ele fez um vídeo quando o pessoal tava meio puto com ele, porque, você só vota não, de repente ele votou sim num projeto. Eu falei, não, peraí, vem cá, você votou sim mesmo? Aí fizeram um discursinho, né? Tipo, vejo que o Melão está amadurecendo, votando sim, estamos preocupados quando o Melão apresentar um projeto, nós também vamos votar não. E aí ele, né, falou, não, peraí, velho, como é que é? Vocês vão votar não só porque eu voto não no projeto de vocês? Cadê a convicção? Cadê ali a linha ideológica de vocês? Então, expôs mais ou menos o que acontece aqui na casa. E, inclusive, não posso deixar também de elogiar o projeto do Melão com o Sérgio Vitor, acho que foi, né? Que é o Código de Defesa do Empreendedor. Muito bom. A gente está até pensando aqui em unir os dois. Eu ia te convidar para casar com esse projeto aqui. Vamos fazer um convite de casamento. Eu vou falar com a Pena como a gente vai fazer isso aqui e fazer uma coisa só. Já temos 2 votos sim, 3, né? Com o Sérgio. E o Frederico vai apoiar, né? Então, tem que ver a nível federal como é que faz para eles pautarem no Congresso, Código de Defesa do Empreendedor. Inclusive, os autores do revogaço aqui são o pessoal do Partido Novo, né? O Sérgio também, o revogaço de leis municipais, estaduais, desculpa. Mas no fim das contas é isso, cara. A gente, infelizmente, nas comissões aqui, o que a gente mais... E o Melão está na Comissão de Finanças, para quem não sabe, eu fui tirado no último dia. Eu queria estar na Comissão de Finanças também, mas fui tirado aí pelo meu partido no último... Eles colocaram um outro cara que costuma votar sim. Ô, Arthur, o prefeito deu uma boa ideia aqui, ó. A gente apresentar um projeto obrigando todo estabelecimento a ter o Código de Defesa do Empreendedor. É bom para ele mesmo. A gente vai obrigar ele a ter o código que beneficia ele mesmo. Não, cara, esse negócio de placa, só pra você ter uma ideia, eu trabalho com posto de gasolina. Esses dias eu fiz uma conta de quantas placas. Eu liguei no sindicato e comecei a pegar todas as normas e fiz a conta de quantas placas eu tenho que ter no meu estabelecimento. São mais de 90 placas, velho. Mais de 90, velho. Então, assim, Não, e detalhe que uma vez eu tomei uma multa. Não, uma vez eu tinha um posto Ipiranga. E aí eu chamei a Ipiranga para adesivar meu posto. Paguei lá R$ 1.400 para eles adesivarem meu posto com todas as placas. Eles adesivaram.
Aí no mesmo ano, né, isso eu adesivei em fevereiro, chegou um fiscal em dezembro da ANP, e ele me deu uma multa de R$25 mil, porque segundo ele, a placa de proibido fumar estava com a letra muito pequena. Aí eu falei, mas cara, não fui eu que escolhi, né? Isso aqui é um padrão da Ipiranga e eles têm não sei quantos mil postos ao redor do Brasil. Aí eu liguei na Ipiranga. Falei, olha, recebi uma placa assim, eu vou passar a multa para vocês, né? Já que eu paguei, tem a nota fiscal. Eu disse, Arthur, nós estamos aqui com todas as normas, o fiscal ele com certeza queria algum, e a gente aconselha você a pagar a multa. Como assim? A gente sabe que você está certo, mas se você for recorrer contra a ANP, você sabe o que vai acontecer, né? Todo ano você vai ter... Bom, no final das contas eu negociei e paguei a multa. Paguei metade, mas paguei a multa. E a placa está lá até hoje, enfim, é o que acontece no Brasil. Então, eu acho que esse tipo de projeto vem justamente para dar um recado de que o Estado de São Paulo quer o empreendedor aqui, quer o gerador de riqueza aqui. Eu espero que a gente consiga, pelo menos, fazer um barulho midiático para que outros estados e até a nível federal a gente consiga também dar o recado, né? Ó, chega de regulação, chega dessa mania de achar que o Estado tem que ser o nosso papai, que tem que mandar tudo na gente. Então, eu acho que é muito positivo que a gente faça esse tipo de coisa. Cara, gostaria de agradecer todo mundo aqui que pegou no sábado de manhã, dia útil, todo mundo tem os seus trabalhos aí, veio aqui pro evento, eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui. Segunda de manhã, dia útil, olha. Tô sábado. É que, cara, sabe por quê? A gente faz tanto evento de sábado, a gente acabou de sair do Mato Grosso lá, do Coulis, que já tá no automático. Ou seja, todo sábado se repete a mesma discussão. Pior que é verdade. E pior que é verdade. Pô, vocês que vêm num sábado... Todo sábado eu ouço isso há 4 anos, eu não aguento mais, cara. A história da tia dele, como ele tomou o golpe do cheque sem fundo no posto, da chapa de aço. Não foi do posto, tudo. Tá errou. Era na sucateria lá, sei lá, nas coisas. Então você tomou golpe. Mas quem veio aqui hoje, eu tenho certeza que vai sair daqui replicando essa mensagem. Eu acho que o mais importante é isso. A gente sai daqui com uma convicção maior do que a gente quer e explicando para as pessoas, cara, que essa é a parte fundamental da mudança, né? Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Explicar para as pessoas que a gente não quer mais um Estado que tome conta da nossa vida, né? Então, é isso. Muito obrigado a quem veio. Acho que o evento foi um sucesso. Quero agradecer demais o Jerônimo, cara, por ser um exemplo para nós, a todos que estiverem presentes. Mito! Aí foi. E eu espero que a gente tenha mais parlamentares como a gente tem aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado, Arthur. Muito obrigado aí pela parceria, pelo convívio, né? Você que tem votado sempre junto com a gente, é um dos que a bancada do contra, né? Eu costumo brincar, isso que ele falou uma realidade aqui na casa, é até legal compartilhar. As pessoas pouco entendem aqui, a divisão tradicional dos votos é sempre se você é aliado, você vai votar a favor do governo, pouco se questiona os projetos que vêm. Se você é oposição, sua obrigação é teimar e votar contra sempre. E as pessoas não entendem quando você tem posturas que eles não conseguem encaixar ou na oposição ou na situação. E aí a gente costuma dizer, nós temos uma convicção aqui muito clara, nós seguimos essa pauta. Eu não gosto nem de dizer que a gente é bancada independente, porque esse termo, infelizmente, já foi distorcido também. Geralmente é a bancada do centrão, né? Eu posso ser oposição, posso ser situação. Eu falo, não, nós somos dependentes, né? Uma bancada dependente das nossas convicções. Essa que é a realidade. E aí, só para mencionar... Naquela disposição, você agora está como isentão aqui. Que você tá bem agora no é isentão, estou bem no centro aqui, né? E aí, 2 pautas mencionadas aqui. O meu revogaço, nós já iniciamos isso. Aliás, eu comecei isso na Prefeitura de São Paulo, na equipe do Paulo Ebel, na Secretaria de Gestão. A gente fez um grande revogaço ali com os normativos internos, que eram as portarias. Eu coordenei esse trabalho ali, que foi um trabalho bacana, que revogou mais de 4.000 portarias da Prefeitura de São Paulo. Aí eu trouxe essa iniciativa aqui para a Assembleia do Estado de São Paulo. Existem leis que são de iniciativa do Executivo. Nós já fizemos um documento, mandamos por indicação. É eles que têm que sugerir a revogação. Conversamos com a secretária Patrícia Ellen, que gostou muito da iniciativa e vai abraçar também. Pretende fazer isso com os decretos, portarias de lá. E só alguns detalhes curiosos, né? Nós temos 15.000 leis ordinárias no Estado de São Paulo. 73% dessas leis versam apenas sobre 3 assuntos. Denominações, ou seja, nomear rodovia, escola, hospital, viaduto, alça de acesso, uma nova modalidade agora, entre outros, né? Estão entre eles calendário oficial, dia do Saci,
Dia do combate ao zumbido no ouvido. Eu fui relator desse projeto, tive orgulho de relatar esse projeto. Já justificou o mandato. Tá tranquilo. Tivemos esse prazer, desprazer, enfim. E declaração de utilidade pública de entidade. 73% dos projetos. A pauta aqui é sequestrada por esses 3 assuntos. Então vocês imaginam tudo que tem aqui. E, obviamente, é uma casa onde muito se discute. Nós temos as comissões por onde tramitam os projetos e algumas preocupações minhas. Uma na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento é justamente os projetos que geram despesa, obrigam o Estado a gastar dinheiro, mas não exige uma estimativa do impacto orçamentário financeiro deles. Essa é a minha grande briga na Comissão de Finanças. Então, uma outra iniciativa aqui mencionada que tem a ver com o evento hoje é o Código de Defesa do Empreendedor, que eu fiz em parceria com o deputado Sérgio Vitor, também do Novo, meu outro vizinho. De um lado tem o Arthur, do outro lado tem o Sérgio Vitor. E repete muito dos conceitos que foram abordados aqui. E aí, para não ser repetitivo, eu queria destacar 2 aqui que a gente coloca no código. A ideia é trazer os princípios da MP da liberdade econômica, adaptar no Estado e acrescentar algumas coisas a mais. Um deles é um instrumento que a gente está criando, não sei se existe nas outras iniciativas também, que é bem interessante, de defesa do empreendedor em relação ao Estado, principalmente quando se exige documentação desnecessária e abusiva que não tem nada a ver com o negócio que o cara está exercendo. Isso acontece bastante. O empreendedor fica refém do fiscal, que a todo momento fica pedindo documentação e abrindo prazo e não consegue nunca exercer a atividade dele dentro da legalidade. Afastamento de normas Isso. atualizadas. Vai ter um mecanismo que você pode... isso aí não precisa e... Bacana. A gente criou aqui o IADD, né, que é o Incidente Administrativo de Documentação Desnecessária, de leis. Não, esse aqui a gente foi mais específico. Foi o fiscal que apresentar lá um pedido de documentação desnecessária ao negócio, ele vai poder entrar com esse instrumento que nós estamos criando, que é o Incidente Administrativo de Documentação Desnecessária, e terá o prazo, o poder público, de até 5 dias para responder, justamente para não ficar sempre refém do fiscal, e a gente sabe que essa é uma prática abusiva que acontece bastante. E para encerrar, o último conceito que eu queria trazer aqui, que é uma preocupação com a experiência que nós tivemos aqui na casa, que seria a exigência, principalmente para leis que vão interferir no mercado, nos negócios em geral, que é a análise de impacto regulatório. Isso não só para leis, como para decretos, atos normativos em geral. É muito comum nessa casa ter projetos como o Arthur mencionou aqui. Um deles foi essa exigência para todos os estabelecimentos alimentícios você ter um cardápio em braille. E foi até um deputado que tem uma luta, que é deficiente visual, ele tem uma luta muito bonita nesse sentido, mas ele apresentou o projeto obrigando, né, em prol dessa luta, obrigando os estabelecimentos a terem um cardápio em braille. Se você tem, num caso como esse, uma exigência de uma análise prévia da lei, seria nada mais nada menos do que um estudo econômico da lei. O quanto ela vai trazer de benefício, o quanto ela vai trazer de prejuízo. As pessoas geralmente focam no pouco que essa lei pode beneficiar e esquece que você está onerando e acaba prejudicando a sociedade como um todo. Placa do Mercosul. Exatamente, placa do Mercosul. Exemplos assim. Se ele faz uma análise pretéria, anterior, o que ele vai descobrir? Esse caso é interessante, porque foi uma lei aprovada, só nós votamos contra. Ressaltar aqui, só o Partido Novo e o Arthur que votou contra essa lei. Se ele faz essa análise, ele vai primeiro calcular, vamos lá, quantos estabelecimentos comerciais alimentícios existe no estado de São Paulo? Quanto custa um cardápio em braille? Há empresas suficientes para atender toda essa demanda, que vai poder imprimir cardápio em braille, já que vai ser exigência, uma obrigação, e ele vai estar sujeito à fiscalização do Estado depois? Quantos deficientes visuais existem? Quantos sabem ler em braille? Você não faz essa pergunta. Quantos vão desacompanhados? Né? Boa parte dos deficientes visuais vão acompanhados ao restaurante, pode ter o cardápio lido. Enfim, você entender toda essa dinâmica por trás e saber que essa lei, já que o cardápio em braille ele é caro, todos os estabelecimentos, aí eu não estou falando só de restaurante aqui da Faria Lima, a gente está falando de por quilo na periferia, né, que infelizmente vai ter aí uma despesa enorme, e muitas vezes a gente sabe que o cardápio muda, o preço dos produtos muda, ele vai ter que mudar e vai ter que fazer um novo cardápio em braille, ou seja, mais um instrumento que ingessa o empreendedor, que prejudica. Se você faz uma análise como essa, minimamente ele vai entender que o projeto dele está trazendo muito mais prejuízos do que benefícios. E tem outras leis vindo aí, uma que eu queria mencionar aqui para encerrar e passar já para o Jerônimo, que é uma lei que vai obrigar
todos os caixas eletrônicos do estado de São Paulo a ter um segurança armado do lado. Caixa que tiver em lotérica, em conveniência, em mercado. Já tivemos uma grande empresa, né, que um advogado veio nos visitar para explicar, e aí é interessante colocar o que vai acontecer, qual vai ser o efeito disso. Primeiro ele disse, se tiver isso, eu não tenho receita suficiente nos meus caixas eletrônicos para bancar um segurança armado do lado. Meus caixas eletrônicos, a grande maioria está na periferia, prestam serviço em áreas periféricas. Primeiro, eu vou tirar esse serviço. Não tenho como me manter. Deixará de ter esses caixas nesses locais mais afastados e no estado inteiro. Segundo, quantas pessoas vão perder o emprego? Já que tem gente envolvida no transporte desses valores, no recolhimento, na segurança dessas operações, ou seja, mais desemprego, ou seja, não vai resolver em nada, não vai trazer mais segurança e vai gerar ainda mais desemprego. Então, muitas vezes, essas leis bem intencionadas, querendo atender um setor, querendo atender uma necessidade de segurança das pessoas, acaba gerando um prejuízo muito maior para a sociedade do que o benefício. Então, a ideia é ter esse instrumento, essa obrigação no código, é justamente proteger a sociedade dessas boas iniciativas que, no fim, acabam gerando muito mais prejuízo do que benefício. Então, para encerrar o evento, né, grande razão pela qual estamos aqui, queria agradecer muito, Jerônimo, a sua presença aqui. Você foi um grande exemplo para a gente nessa luta e, com certeza, vai inspirar todos nós aqui a reproduzir toda essa luta que você teve lá em Brasília, nas outras esferas, em municípios, estados. Então, queria passar a palavra para você e pode fazer já um encerramento. Bem, Melão, vamos encaminhar. Os compromissos todos têm, mas eu queria, primeiro, que qualquer referência feita ao nosso trabalho, a gente fez com realmente muita determinação, mas é a nossa obrigação, né? E construímos com o apoio de todos vocês. A iniciativa do governo, ao ter editado a medida provisória, ela deixa a atitude da coragem de enfrentar o tema e, consequentemente, nós podemos levar adiante envolvendo todos aqueles que pensam dessa forma. Então, eu queria agradecer a todos, cumprimentar a todos justamente pela iniciativa, agradecer aqui o Kim, que esteve ao meu lado lá como colega na bancada federal, o Novo, que foi muito parceiro da mesma forma, né? Enfim, a todos que estiveram envolvidos, o meu prefeito Pascoal, querido amigo, enfim, todos vocês. Vou apenas sugerir, para encaminhar, que a gente não encerra um encontro desse sem... nós estamos muito naquela onda da carta, né? Mas eu queria propor assim que a gente construísse a Carta de São Paulo pela Liberdade Econômica, pedindo a sanção na íntegra, né? Até porque tem um movimento contra um dos itens do trabalho aos domingos, que a gente está conseguindo salvar o comércio para que fique livre para quem quiser trabalhar aos domingos, e talvez nessa carta um outro item que seria o apoio a reforma administrativa, que eu acho que tem a ver, né, e tudo que se falou aqui vai ao encontro disso. Mais algum item poderíamos colocar, mas eu deixo essa sugestão para fazermos o encaminhamento e agradecer mais uma vez aqui esse momento. Tem mais do que só uma lei, é a nova geração da política, Rodrigo, aqui. Eu acho que esse é o bonito desse encontro, é uma nova geração que está querendo fazer a diferença, cada um no seu mandato, cada um na sua esfera, cada um na sua liderança local, e isso me deixa muito feliz. Eu, por acaso, já sou mais velho aqui, né? Já está na hora de parar, mas é bom conviver com vocês todos que fazem a diferença pelo nosso Brasil. Daí o cara faz a pergunta, quantos anos você tem? 43. É. Bom, obrigado a todos, evento encerrado, e é isso aí. Em prol da liberdade. Vamos fazer uma foto aqui, ó.